Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast aqui. Tô entrando antes do episódio aqui rapidinho para dar um recado. Esse episódio aqui é uma continuação de outra parte. Então, se tu não assistiu a parte anterior, fica ligado, dá uma olhadinha no nosso canal, Instagram, Spotify, nas nossas redes sociais, que a gente já tem uma parte anterior. Então, agora vai começar esse episódio aqui. Espero que ele acrescente a tua vida de fé e te edifique. Abraço! Então, vamos seguir. Mateus 5, versículo 9, a gente vai para a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Agora eu vou vir com a zoeira de novo. O pacificador é o cara que ele é contra armas, entendeu? Pô, bom gosto vai fazer essa piada. Ele briga, ele vê briga, ele calma, ele toma um soco e fica quieto. Esse é o pacificador, ou é o pacifista. Esse é o que o pessoal chama de pacifista. Yeah. O que é o pacificador? É alguém que trabalha para promover a paz entre as pessoas, principalmente para reconciliar o homem com Deus. Então a gente tem aqui duas esferas de reconciliação. Então, para haver, digamos assim, guerra é a ausência de paz, né? Então, vamos pela parte mais fácil. Cara, tem um casal que tá brigado, né? Então, cara, tu pode ajudar o casal a se reconciliar, né? Mediando, tendo sabedoria, misericórdia, tendo um coração puro, né? Sendo né, criterioso contigo mesmo e compassivo com o próximo, tentando entender os lados, os cenários, os contextos de vida onde as pessoas foram criadas, né? Entender aquilo que tu falou, que muitos comportamentos que a gente vê quando a gente é criança, a gente acaba reproduzindo subconscientemente, sem notar. Muita coisa que a gente viu lá quando era pequeno, a gente reproduz simplesmente porque aquilo foi, quando a gente é criança, a gente é umas esponjas, né? Sim. Foi impresso no nosso caráter, foi marcado na nossa vida. Então, esse acho que é tranquilo de entender. Conflito entre duas pessoas, ou daqui a pouco até entre ti e uma outra pessoa, tu conseguir mediar, ou conseguir acalmar, resolver a situação e haver perdão mútuo, haver uma continuidade no relacionamento, seja ele em que tipo for, sem nem muitos problemas. Tu vê algum outro Cara, cenário de duas pessoas? A grande, talvez a palavra que eu mais estou repetindo aqui hoje, não sei se é impressão minha, mas me parece ser ativa. De novo, ser pacificador é ter uma atitude ativa de reconciliação. Não é ser o cara que meramente é paz e amor, entende? Esse é o pacifista. O pacifista, ele não quer guerra com ninguém, só que ele está pensando no lado dele. Sim. Então ele não quer guerra com ninguém, a guerra gera incomodação. Sabe, ele fala baixo, ele baixa a cabeça para qualquer um, ele não está disposto a defender quase nada, ele sabe sempre, não, tá bom, se tu acha assim, vai. Tá pensando numa palavra querendo falar, né? Não sei, tô. Tá, deixa quieto. Não, acho que não tô, não. Esse é o pacifista. Boa. Que isso? Eu pensei com a voz alta. Pensou com a voz alta. Não tô nem pensando nisso aí, cara. Mas então esse cara é o pacifista. O que é o pacificador? Cara, o pacificador não é o água de salsicha, de novo. É a mesma história do manso. O ser manso, ser amansado, não é o cara água de salsicha, não é o cara sem expressão, não, cara. É o cara extremamente duro, é o cara extremamente, sabe, talvez até violento, que tem que se submeter a Deus. Esse Sim. É o manso. Aqui o pacificador é o cara que, tendo condição de ir para a guerra, ele trabalha ativamente para promover paz. Então, tendo condição de fazer muito estrago na guerra, eu não quero a guerra. Eu quero trabalhar para que haja paz. Primeiro, entre os irmãos. É o texto que a gente leu lá de Mateus 18. Né? Então, cara, tem um problema comigo. Meu irmão pecou contra mim, eu pequei contra meu irmão. Cara, se eu quero ser um pacificador, então eu vou trabalhar ativamente para resolver essas coisas. Sim.
eu vou ir atrás. Vá ter com ele, né? Vá ter com ele. Eu ouvi uma vez a expressão e guardo com carinho, ainda que discorde muito da teologia hoje do cara que pregou isso quando eu era bem garoto, mas guardo com carinho a expressão e sempre que possível ensino. Nós que entendemos a mensagem, nós precisamos ser o dono do primeiro passo. Então, se eu entendi essa mensagem, o primeiro passo em direção à reconciliação é meu. Uhum. Não adianta eu entender que é necessário reconciliação e eu ficar passivo esperando que o outro cara que não ouviu a mensagem que eu ouvi, esperar que ele dê o primeiro passo. Cara, não. Quem ouviu, quem entendeu primeiro, tem que dar o primeiro passo. Entende? O pacificador é esse cara. Ele vai trabalhar ativamente para promover a paz entre os irmãos. Mas também, e acredito muito que o que Jesus está dizendo tem a ver com o que Paulo vai dizer, e a gente vai ler esses textos, também para promover a paz entre o homem, pecador, nascido em pecado, nascido escravo do pecado, com Deus. Esse cara vai trabalhar para isso. Paulo vai deixar um texto muito interessante. Por que eu acredito muito que o que Jesus está dizendo tem a ver com isso? Porque lá atrás ele falou de uma bem-aventurança aos que pranteiam. Então eu pranteei o teu pecado, eu vi que tu não merece, e eu não vou ficar só chorando e pranteando, não, eu vou trabalhar ativamente para que, cara, tu te reconcilie com Deus, para que tu seja um animal selvagem, domesticado, submetido, submisso à vontade de Deus, chegue ao ponto da misericórdia, chegue ao ponto da manutenção da santidade e agora te torne também um pacificador. Então tudo isso, uma coisa vai levando a outra. A gente tem dois textos. O primeiro tem a ver até com limpo de coração. Deixa eu catar esse aqui. Vai lá, que Hebreus, capítulo 12, verso 14, a gente já leu ele em algum outro momento também, em algum outro episódio, mas ele vai colaborar bastante. Diz assim: segui a paz com todos, ou seja, paz, sabe? Cara, eu preciso perseguir a paz, eu preciso correr atrás da paz, eu preciso me esforçar, de novo, ativamente para que haja paz. Seguir a paz com todos. E o que mais? E a santificação. Lembra que a gente falou do limpo de coração? É a manutenção de santidade. Aqui o escritor aos Hebreus diz: e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha como as coisas estão ligadas. Então, Davi pergunta: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem vai ver a Deus? Jesus diz que o limpo de coração ele vai ver a Deus, e agora o escritor aos Hebreus diz que sem santificação, sem santidade, ninguém verá a Deus. Percebe como uma coisa está intrincando na outra? Sim. Então, o pacificador é esse cara. Ele segue a paz com todos. Ele quer paz com todo mundo. E ele faz isso de forma ativa. Ele trabalha para que a paz aconteça. E é aquele padrão, né? Interno, externo. Eu sou limpo de coração, sou lavado pela palavra do Senhor, e o meu exterior, ele vai promover a paz. Então tá falando da paz entre duas pessoas e da paz entre as pessoas, né, e Deus. Tu separou um outro texto, né? Sim. Ainda falando sobre os pacificadores, 2 Coríntios 5, do 18 ao 21. Eu tô com ele aqui quase aberto. Que aí Paulo vai tratar dessa questão entre nós precisamos promover a paz entre o homem e Deus. Cara, e isso se faz 1 a 1, sabe? Sim. Jader, tu precisa te reconciliar com Deus. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. A gente usa assim, até a expressão, esse é o nosso ministério, né? Vamos lá, 2 Coríntios 5, do 18 ao 21. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério, né? Para quem não está habituado, o ministério é a mesma coisa que serviço, encargo, incumbência, da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos a vocês que se reconciliem com Deus. Até o 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça
de Deus. Ó, a justiça, a reconciliação, né? Fazendo, de novo, a gente tem lá a reconciliação, né? Os pacificadores e os que têm fome e sede de justiça. Então, olha como as coisas elas são interligadas, né? Elas têm conexão uma com a outra. O que é legal, né? Ele vai falar que a gente recebe a incumbência de ser um embaixador de Cristo. Né? É legal que o embaixador é uma pessoa em terra estranha. Paulo vai falar que a nossa pátria não é daqui, lá em Filipenses capítulo 3, né? A nossa pátria é dos céus. Ela não adota a cultura, ela não fala, digamos assim, ela não tem a mesma língua nativa, então ela tem que aprender a se comunicar com aquele povo. Né? Então, que fala de saber falar com o próximo, de proceder com o próximo, mas ela ainda preserva, e onde ela está, né, o local físico, a embaixada, né, falando do cenário atual, ela é território da nação nativa dela. Então, por isso que Paulo faz esse paralelo. Cara, o Zeca é embaixador do Brasil na Argentina. Ele vai ter lá a embaixada do Brasil, vai ter um terreninho lá, que se porventura os argentinos se enlouquecer e invadirem aquele terreno lá, isso é um ato deliberado de guerra, não contra o Zeca, mas contra o Brasil. Né? O Zeca fala português nativamente, mas lá ele vai aprender a falar o espanhol, né, para falar com os hermanos. Então ele está aprendendo a se comunicar para ter uma diplomacia, né, um papel diplomático muitas vezes. Então essa é a ilustração que Paulo faz. E qual que é o nosso papel? A gente, seguindo o caminho de Jesus, né? Reconhece que é pobre de espírito, reconhece que o próximo também é pobre de espírito e chora por ele, se submete a Jesus, né? Tem fome e sede de ser parecido com ele e saciado, se torna saciado. Aí passa a ser misericordioso com o próximo, né? Então passa a ter essa compaixão, que é algo que é necessário, né, para ser um embaixador de Cristo, ter misericórdia com o próximo, busca a manutenção da sua santidade, é limpo de coração, e aí sim, promove a paz, mantendo esse caminho, esse cuidado com a manutenção interna, ele vai promover a paz entre os homens, os pobres de espírito, que estão na condição que nós todos estávamos, que essa pessoa mesmo estava. E aí ele promove, olha, não vai deixar de falar que a condição que a pessoa que não se converteu vai levar ela à condenação. Isso não pode ser oculto. Né? O pecado segue sendo pecado, segue levando para o inferno, se não houver arrependimento e salvação. Né? Então, isso precisa ser anunciado, não pode ser omisso, né? Mas a gente vai chegar também com a parte boa, com o evangelho, que é uma tradução que é boa notícia, um sinônimo, na verdade, né? De boa notícia. Olha, a boa notícia é um crápula. Eu era um crápula, nós ia tudo pro inferno, entendeu? Nós estávamos com um tobogã já reservado para nós, mas Deus enviou Deus, isso, sem pecado, para nos livrar da ira de Deus. Cara, o que é legal, né? Dentro de tudo isso. Vamos entender aí a história do embaixador. Então, no Brasil existe a embaixada americana, certo? Vamos tentar ilustrar aí. No Brasil existe a embaixada americana. Qualquer problema que qualquer norte-americano tenha no Brasil, ele pode correr para onde? Para a embaixada americana. Por quê? Pelo que tu disse, o terreno, o chão onde está sediada a embaixada americana, ainda que seja no Brasil, aquele terreno é de propriedade única e exclusiva norte-americana. Então, o embaixador é esse cara que ele é de outra nação, mas ele está ali como um representante, né? Ele é para o presidente dos Estados Unidos, não precisava vir toda hora, cara, tem um embaixador, ele resolve as coisas pequenas, ele faz o meio de campo. Paulo está dizendo que nós somos embaixadores de Cristo.
ou da parte de Cristo, né? O que isso significa? Significa que nós não pertencemos a esse mundo. Jesus vai dizer isso lá em João 17. Nós não pertencemos a esse mundo. Hebreus, acho que também tem alguma coisa parecida. Paulo vai dizer, tu já citou que a nossa pátria não é daqui. Hebreus, falando sobre Abraão, vai dizer que ele esperava uma pátria celestial, ele reconhecia que ele não era daqui. Então, nós não pertencemos a este mundo, porém cá estamos. E a gente não está aqui de passeio, a gente está aqui a trabalho. O embaixador não está na embaixada de férias. Ele está lá trabalhando. E qual é o nosso trabalho? É o ministério que Cristo nos deu. Qual é? Reconciliação. É ser um pacificador. O ministério da reconciliação é esse. Eu vou promover a paz entre os irmãos, mas eu também vou promover a paz entre o homem caído e Deus. Como que eu faço isso? 19. Não lhes imputando seus pecados, Deus pôs em nós a palavra da reconciliação. Por isso somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, ou seja, rogasse através de nós. Deus nos usa para fazer esse pedido. E qual é o pedido? Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo. Cara, a nossa missão, Biblicamente Podcast, a gente está aqui pedindo no nome de Cristo, cara, pelo amor de Deus, pro teu bem, a gente já entendeu isso aí, a gente está de boa. Pro teu bem, rogamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Tu precisa se reconciliar com Deus. Sim. O diabo não é teu adversário até que tu te reconcilie com Deus. O inferno não é, a gente já falou isso também, né? Sim. O inferno não é o reino do diabo, não. O inferno é o lugar de condenação dele. Sim. Jesus não veio para te livrar do diabo. Jesus diz lá em João 3 que ele veio para nos livrar da ira de Deus. Então, o problema da raça humana não é o diabo é o inimigo dos crentes. Sim. A raça humana, o problema dela é que ela está em flagrante delito, pecado contra Deus. Sim. E Deus é poderoso demais para a gente segurar o rojão. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: nós que cremos, que entendemos, temos uma palavra. Que palavra é essa? Pelo amor de Deus, se reconciliem com Deus. Esse é o nosso trabalho, isso é ser pacificador. Aí sim, quando tu te reconcilia, aí o diabo passa a ser um problema para nós. Por quê? Porque ele é o acusador, ele é o inimigo das nossas almas, é o que Pedro vai dizer. É o cara que trabalha para avacalhar a nossa fé. Sim. É o cara que trabalha colocando tentação, colocando pensamento errado, tentando nos levar de volta para aquele cativeiro de escravidão. Só que agora não nos força a nada. Não nos obriga a nada. E o próprio Paulo vai dizer, 1 Coríntios 10, eu acho, que não nos sobrevém tentação que não seja humana. Sim. Ele não, cara, o diabo não te obriga a nada, tu foi porque tu quis. Exato. Ele até pode tentar, mas a consequência do ato é teu, tu foi porque tu quis. Só que agora a gente tem uma embaixada. Então, se a gente tem problemas aqui, a gente tem uma embaixada. E a embaixada é a comunidade de fé, a embaixada são os irmãos. Cara, tudo isso para dizer que dentro do processo do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, faz parte a gente trabalhar para que pessoas se reconciliem com Deus. Sim. E essa é a necessidade, as pessoas se reconciliarem com Deus. E sabe o que é louco, cara? É que as pessoas tentam de tudo. As pessoas estão correndo desesperadamente, buscando em falsa religião, buscando em falso ensino, buscando em falso profeta. Tá na moda agora a tal da constelação familiar. E tudo isso é para quê? Não, é para tentar resolver os problemas. O teu maior problema é com Deus. Tu é pecador, tu nasceu pecador e tu precisa acertar essa conta. Sim. Ah, mas eu nunca vou pagar. Óbvio que não. Por isso Jesus veio e pagou essa conta. E agora qual é o teu papel? É ser aceito por ele, aceitá-lo e viver uma vida que seja condizente. Aí a gente vai entrar no Sermão da Montanha. Sim. A gente vai voltar para ele, na verdade, né? E trilhar esse caminho. Os textos, a gente fez esse caminho lá na parte 1, os textos anteriores, Jesus já estava curando, Jesus já estava ensinando, Jesus já estava na sinagoga e tinha gente de tudo que era canto. E agora aqui ele está botando os pingos nos is e dizendo, esse é o caminho. É isso que vocês têm que fazer. Pacificador é aquele que trabalha para promover a paz entre as pessoas, mas principalmente para reconciliar o homem com Deus. Boa! Agora vamos para a última das bem-aventuranças, lá em Mateus 5. Quer ler aí na tua? Do 10 ao 12, eu já li na minha. Vamos embora.
Mateus 5:10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Cara, eu acho que tá com problema nessa tua versão aí. Por quê, velho? Crente passando dificuldade. Mentira! Não tem? Ué, mas Jesus não era a organização Tabajara? Seus problemas acabaram? Ah, isso é coisa de velho. Pare de sofrer. Ô, cara, eu ouvi ontem, cara, Tabajara. Depois Jesus. Eu te conto essa história. Tá. Tem coisa que não dá pra... Ah, até dá, mas é muito tempo. É só um momento de nostalgia. Exato. Coisa linda. A gente já falou bastante sobre isso em Tiago. A gente vai até ler, se tu quiser abrir aí Tiago 1 já. Bora. Mas o evangelho é loucura, né, cara? A gente tava brincando aqui antes de começar o podcast, que Jesus não tá interessado na nossa felicidade. É bizonho, né? É tri. Mas ele não tá interessado em me deixar satisfeito, no sentido da minha alma, das minhas vontades serem satisfeitas como uma criança mimada. Pode falar a real, ele não tá preocupado com a tua felicidade. Ele não tá preocupado com a minha felicidade nem com a tua. Ele tá preocupado em fazer o que tem que ser feito. O que tá escrito, o que tá ordenado por Deus Pai. Né? E é engraçado, a gente até brincou que parece que é bem-aventurado o que não é bem-aventurado, né? Feliz é o que não é feliz com suas vontades satisfeitas. Porque, na verdade, a nossa vontade ela nos leva para o inferno. E, de novo, a gente vai olhar para o texto e a gente vai ver uma relação de consequência, né? Sim. Então, aquelas coisas internas das primeiras 4 bem-aventuranças vão resultar em coisas externas das próximas 3 bem-aventuranças. Então, eu vou me tornar misericordioso, eu vou lutar para ser limpo de coração, eu vou me tornar um pacificador. E aí agora vem a consequência. Qual é a consequência de tudo isso? Ser perseguido. Por fazer a coisa certa, cara. Sim, por quê? Porque tu tá ficando cada vez mais parecido com Jesus. Vou de novo usar a tua expressão. Tu tá com o caráter parecido com o caráter de Jesus. Qual que é a consequência de ser parecido com Jesus? É ser perseguido. Por quê? Porque Jesus foi perseguido. Cara, porque ele foi não só perseguido, ele foi crucificado, ele morreu injustamente, sendo acusado injustamente. Então, de novo a gente volta, é uma consequência. A consequência das primeiras bem-aventuranças levam a 5, 6 e 7, e a 5, 6 e 7 levam a 8ª. Qual é a 8ª? Bem-aventurados sois vós quando vocês forem perseguidos. É loucura, né? Vamos ler uns textos. A gente tem uma série sobre Tiago, que a gente explanou a carta toda, foi muito boa. E a gente falou um pouquinho sobre isso. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Verso 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Olha que loucura. Então, o evangelho é tão louco que, tipo, olha, tu vai estar sofrendo e tu tem que te alegrar. Porque isso é uma honra, né? É o que Jesus vai falar, né? Quando vocês forem perseguidos por minha causa. Isso a gente está com esse pano de fundo aqui. E é bom a gente dar essa ênfase para não haver confusão, né? Eu estou sendo perseguido no meu trabalho porque eu sou crente. Não, aí no teu trabalho tu dá um péssimo exemplo, tu não trabalha, tu tá no teu trabalho, tu chega atrasado, tu fica 2 horas no banheiro, sabe? Essas coisas, e aí daqui a pouco o patrão tá te dando mijada, é porque eu sou cristão. Não, é porque tu é um péssimo funcionário. Sim. Que é o cara que não fez o sapato bem feito e cobrou um preço. Exato. Então não é esse perseguido aí. A gente está falando do cara perseguido pela causa do evangelho. Talvez a versão que eu li aqui tenha ficado até estranho. Não, grande gozo em cair em tentação. A gente, quando falou de Tiago, a gente viu que a palavra tentação e provação, para nós, tem grande diferença. No original, são palavras intercambiáveis. Mas existe uma semântica bem diferente para as duas coisas. Uma vem de Deus, a outra não vem de Deus nunca, e tem textos que dizem isso. Então, talvez valha até a pena tu ler na tua versão aí, Tiago 1, 2.
porque vai melhorar, acredito que melhore bastante a compreensão do texto. A gente não está dizendo bem-aventurado aquele que cai em tentação. Não, o que a gente está dizendo é bem-aventurado quem sofre por causa do Evangelho, quem é perseguido por causa do Evangelho. É o que Jesus diz, é o que Tiago está dizendo nesse texto, e o Jader talvez pegue uma versão um pouco melhor, e é o que Pedro vai dizer também, acho que a gente vai ler, né? Sim. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Então, não é cair em tentação, é passar por várias provações. E o bem-aventurado é grande alegria, como Exatamente. o Tiago usou ali, por isso que a gente faz essas... Tiago está replicando o Sermão do Monte. Exato. Vamos para 1 Pedro, que, cara, eu gosto muito desses textos, porque eles deixam bem claro, esse é um dos grandes motivos que eu gostar bastante dessa carta. 1 Pedro, a gente vai ler o capítulo 1, a gente vai ler vários textos ali, 3 textos. Capítulo 1, do 3 ao 6, e ele vai falar algo muito semelhante também. Pedro, a gente já viu que Pedro já estava naquele momento do Sermão do Monte, sim, né? Sim. Um dos primeiros a ser recrutados, e ele disse assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservado nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias tribulações. Aí a gente vai pro 3, é 1 Pedro ainda, né? 3,13, certo? Do 13 ao 17. Então ele fala que por curto tempo, mas eu vivo aqui 80 anos sendo, sim, comparado a uma eternidade que está reservada, não é nada. E aqui essa versão diz, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, ou seja, é necessário passar por provação, é necessário passar por dificuldade. 3,13. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Então, tipo assim, cara, se tu fizer o certo, tu já evita bastante problema. Bateu o ponto no horário, não ficou no banheiro, trabalhou, não reclamou, cara, já ninguém vai falar mal de ti. Exato. Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Toma. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Falando de novo de interno, né? Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Então, cara, o que ele está falando aqui? Cara, se tiverem que falar mal de mim, falar mal de ti, que tenham que inventar. Que tenham que criar a história, que tenham que mentir. E a gente sabe que a experiência mostra um pouco que geralmente o mentiroso compulsivo, volta e meia, ele é desmascarado. Né? Parece, porque ele acaba se enredando nas mentiras dele. Em algum momento tu vai ver, tipo, não, esse cara não tem credibilidade. Tem uns caras que são bons, né? Tem cara que é bom, mas ainda assim, uma hora cai. Sim, cara, uma hora não engana todo mundo. Né? Ainda que a nossa esperança e a nossa expectativa não esteja nisso, cara, vai. E se mesmo assim, se a tua barra, digamos assim, não for limpa diante das pessoas, a gente serve a um Deus justo. Então ele não vai escapar dele. Certamente não vai escapar dele. Ele vai fazer a justiça. Então é melhor tu sofrer por fazer a coisa certa. Porque isso é tesouro nos céus, como Jesus vai falar, né? Então, pô, tô fazendo o que Jesus mandou e tô sofrendo, é uma grande alegria. E talvez seja a vontade de Deus. Sim. Por isso que a gente fala que Deus não está interessado na nossa felicidade. Quer acrescentar alguma coisa?
Cara, é o lance, eu acho que a gente já falou disso em algum lugar aí, mas é o próprio lance do Getsemane, né? Uhum. Jesus está no momento de agonia e ele diz, passa de mil cálice, contudo não seja a minha vontade, mas a tua. Qual é a vontade de Deus? Isaías 53. A vontade de Deus é moê-lo, fazê-lo enfermar. A vontade de Deus é essa, cara. Jesus gosta muito de nós, nos ama muito. Sabe? Não tem. Então, isso é importante. Ainda em 1 Pedro 4, agora o capítulo 4, versículo 12 ao 17. Se tu quiser ler aí, tu fala. Diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nessa parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Cara, é simples. A gente achei legal o termo se intromete em negócios alheios. Uhum. Como é que tá aí? Com quem se mexe na vida dos outros. Toma. Aí, ó, fica ligado, irmão. Foi bem claro, né? Pega a visão. Então, cara, aí claro, não é. Aí então o cara vai usar isso para quando tem uma oportunidade de gerar conciliação. Não é. A Bíblia diz que não é pra se meter. Não. Se tu tem a oportunidade, a liberdade, o momento certo para ser um pacificador, não é disso que ele tá falando. Mas é o cara que tá lá, pum, vou me meter lá. É o fofoqueiro, né? Fofoqueiro. É o cara que não acrescenta em nada. Bisbilhoteiro. Fica querendo saber só para ajudar, não. Não faz uma oração, não estende uma mão para a pessoa. Mas para propagar a desgraça, para ficar na frente de casa olhando os vizinhos para saber o que está acontecendo, né? Que é o costume do brasileiro, tem bastante gente. Eu nem tô falando de ninguém específico, vamos seguir lá. Quer ler aí do 13 ao 16 lá de Mateus 5? Vamos lá. Tá, mas aqui já acabou as bem-aventuranças. Sim, exato. Já acabou. Né? A gente tem 8 bem-aventuranças, acaba aí. A última é bem-aventurado os que são perseguidos. E aí isso gera consequência. Tudo isso vai fazer, de novo, consequências. E a consequência é essa. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Cara, tem dois elementos que a gente fala bastante, se fala bastante dessas parábolas, esses exemplos que Jesus usou. E é bem simples de entender, né? A luz não vai... A gente coloca a luz no teto, né? Ou até hoje, né? Em um lugar apropriado, né? Eles usavam aquelas lamparinas a óleo, muitas vezes, né? Que precisava de um combustível. Não fazia sentido tu ligar a luz para botar embaixo da cama. Não precisava de luz, não ligava porque gastava, era um custo e o óleo não era um artefato barato, né? Então tu tinha que ter o quê? Um lugar apropriado, ser colocado num lugar apropriado para iluminar a casa. O que isso quer dizer? Que a luz de Cristo que brilha em nós, ela precisa, né, brilhar, está no lugar apropriado, não é em qualquer lugar, nem no sentido de se esconder, nem no sentido também da pessoa tá muito familiarizada, assim, tá muito colocada, digamos assim, tem que estar na escuridão, tem que estar brilhando na escuridão, mas não é em qualquer lugar.
né? O sal, ele não pode nem ser muito pouco, que não tempera, né? E nem pode ser muito salgado também, para não ser ruim de engolir, né? Tem que ser na medida certa. Então a gente precisa... E o que isso vem na prática? Cara, não adianta a gente achar, beleza, agora eu me converti, eu só tenho que me relacionar com pessoas que são cristãs. Não, aqui Jesus é claro a todo momento. Eu olho para mim, eu me corrijo por dentro, eu sou transformado por Jesus, eu vou alcançar o próximo. Eu sou reconciliado com Deus, eu vou promover a paz, a reconciliação do próximo com Deus. É assim para dentro. Te arruma, vai arrumar o próximo. Te resolve contigo mesmo, com Deus, e vai ajudar o próximo a se resolver. Então, eu vejo que é isso, sabe? Pô, a gente é iluminado pela luz de Cristo. A gente precisa ser luz, precisa ser sal no meio onde a gente está inserido. E olhando para o texto, fica evidente. De novo, consequência. A consequência de todas as bem-aventuranças é formar pessoas que são sal num mundo sem sabor e que são luz no mundo de trevas. Esse cara que passou por todas as 8 bem-aventuranças e a 8ª é ser perseguido. Esse cara ele não vai ser perseguido de graça, ele vai ser perseguido porque ele é sal. E sal dá sabor, mas sal também cura ferida, cicatriza ferida, sal também preserva, né? Servia como preservação de alimento, conservação de alimentos. O cara vai ser perseguido, não é de graça, não, é porque ele é luz. E onde tem luz, as coisas vêm à tona. Sim. Sabe? Quando tu é luz, cara, o que está errado no outro fica muito evidente. A pessoa se constrange muitas vezes com o estilo de vida que tu leva. A pessoa olha e diz, caramba, não gosto nem de estar perto do Jader, porque ele é muito certinho. Cara, é só o cara sendo luz, é só o cara resplandecendo. É o que Jesus diz, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Vai acontecer. Não tem como esconder isso. Não tem como esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. Não, cara, a cidade está lá, de longe tu vai ver, sabe? Essa é a consequência das bem-aventuranças. Tu vai ser essa cidade que está edificada num lugar alto. Tu vai ser essa luz posta no lugar certo. Tu vai ser esse sal colocado na medida certa. Seja no alimento, seja usado para preservação, para conservação de alimentos. E aí Jesus vai encerrar esse trecho dizendo o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que tem objetivo, não é simplesmente eu vou ser a estrelinha de Jesus, eu vou brilhar. Não, vou ser famoso, vou virar youtuber. Não. Para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, de novo, o resumo de toda a ópera aqui é o seguinte: vivam uma vida que glorifique a Deus. Sim. Tu não vai ser sal e luz para que as pessoas te glorifiquem, digam, bah, que cara bom, que é o melhor podcast do mundo gospel atual do Brasil. Não, cara, tudo que a gente está fazendo é para que vocês olhem para nós e talvez digam, que nem disseram lá no comentário, glória a Deus pela tua vida. Cara, é isso aí só. Sabe? A pessoa poder olhar e dizer, caramba, tem 2 loucos com a Bíblia aberta, com 2 horas de gravação. A gente, vai dividir no YouTube aí, mas 2 horas já quase. É isso, é glorificar a Deus, não glorificar a gente. Sim. Cara, eu e o Jadeco, tanto importa. Cara, não importa nada. Sabe, a gente não tem valor nenhum. Mas, uma coisa importa, a Bíblia está aberta e Deus precisa ser glorificado. O resultado, para mudar a palavra, né, para não ser consequência, o resultado da trilha, do caminho das bem-aventuranças as pessoas vão olhar para nós e vão glorificar a Deus. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer, caramba, Deus é bom. Deus fez isso na vida do Jader, pode fazer na minha. Deus é bom. E quem sabe essa pessoa aí vai fazer o caminho de retorno e vai começar a trilhar o caminho da bem-aventurança, e aí vai ser o pobre de espírito, e aí a gente volta. E quem sabe isso pode se tornar um ciclo vicioso aí na caminhada. Quem sabe o pessoal pode ser misericordioso com a gente e comentar aqui. Eu cheguei até o final para esse vídeo ser entregue para mais pessoas. Então, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa um comentário que ajuda. A gente está lendo a Bíblia, está conversando, contando história, mas falando de Bíblia, pensando no que o texto está nos dizendo. Não chegando com história pronta e tentando encaixar na Bíblia. Não. A Bíblia que molda o que a gente fala, que molda como a gente pensa, e essa é a nossa missão.
fazer isso de uma forma descontraída, simples, com coisas do dia a dia, para que a gente seja edificado, também para que tu entenda sem grandes dificuldades o que a gente está querendo expressar da palavra de Deus. Nossas redes sociais vão estar aqui embaixo, então muito obrigado por ouvir a gente até aqui e até o próximo episódio. Abraço!